Continua a não ouvir. Ou então desliga e liga. Que desliga e liga, quer dizer, entra e sai do, por exemplo, do Zoom. Agora sim, agora estou a ouvir. Ok. Estava a testar os diferentes microfones. A ver qual é que funcionava. Ok. Bom, depois tenho que terminar mais ou menos estas horas. É, Ok. às 4h20. Era uma hora que querias, não é? Sim, sim. É, então, é assim, no último dia, portanto, ficámos, vimos isto, como eu disse, deixa-me só confirmar que isto está a gravar. Está. É, portanto, nós vimos isto, Supremo, portanto, é decorar isto tudo, ver os exemplos, fixar os exemplos. Depois, este exemplo é muito importante, isto são exemplos clássicos, menos um sobre N. Portanto, menos Uhum. um sobre N, portanto, ou um menos um sobre N, portanto, pronto. Depois isto também nós vimos, pronto. Isto depois é uma questão depois de praticar. Depois, deixámos, eu estava a pensar isto antes de retomar, de dar início à explicação, que foi aquele exercício que era a demonstração, lembras-te? Sim, sim. Sim, sim, portanto, na altura não me ocorreu nada, a demonstração, não é? Mas, onde é que isto está? Só um segundo. Mas tem que ver com as. Mas é relativamente simples. Um bocado demorado, mas deixa-me só ver aqui exercícios. Só abrir aqui o PDF. Está aqui. Que é este aqui. Exercício 15. Bom, como é que nós vimos que isto. Eu não pensei tanto na forma. Numa determinada forma. Quando vi este exercício. Como é que nós vimos que, que um conjunto de vetores é linearmente independentes? Lembras? Let L CJ how vectors and column vectors of a given matrix. Diz? Ok. Não, 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 não. Estava só a ler a pergunta. A questão. Ah, ok. Porque, como eu disse, estas coisas convém tu próprio ires pensando antes de iniciarmos, antes de eu analisar, tu analisares e depois sugerires ou já tens algo feito. Percebes? Não sei se chegaste a pensar Sim, nesse sim. exercício. O 15 não. Vamos ver. Só um segundo. Então, a minha questão é, como é que nós vemos que um conjunto de vetores é linearmente independente? Ah, Porque aqui fala, espera. diz assim, show that if these families are both linearly independent. Como é que nós vemos que um conjunto de... Nós podemos assumir, né, que os Sim. vetores em linha e em coluna... Bom, não é que podemos assumir, portanto, nós temos vetores. Como é que nós vemos então que os vetores são linearmente independentes? De duas Esse formas. tem um. Se não me engano, não é para. Não sabemos se tem um non-zero determinant. Sim. Só que, repara uma coisa, só que pelos determinantes, os determinantes têm que obrigatoriamente ser de uma matriz quadrada, square matrix.
Ora, Ah, ok. portanto, não nos serve. Portanto, como nós vimos nas primeiras explicações, ou mesmo a primeira, portanto, os vetores são linearmente independentes se a combinação linear deles, se existem escalares, eh, Uhum. alfa 1 vezes o vetor mais alfa 2, outro vetor e por aí adiante, se existem escalares que façam com que essa expressão seja igual a zero, seja equivalente aos alfas serem todos zeros. Certo? Certo. Bom, e isso é por definição. Depois nós podemos então, depois estudamos então mais tarde as matrizes e com as matrizes conseguimos ver que, com o estudo das matrizes nós conseguimos ver que eles são linearmente independentes. Lembras-te como? Portanto, é através do método É, Gauss-Jordan. Portanto, é sim, sim. transformar, fazer as tais operações elementares, trocar linhas, substituir uma linha por uma coluna, substituir uma linha por uma combinação linear com uma outra linha ou multiplicar uma Sim. linha por um escalar. Bom, e quem fala em linhas, portanto, também fala em colunas. Normalmente, portanto, o método Gauss-Jordan é feito fazendo só com linhas. Portanto, não se costuma fazer com as colunas. Portanto, através das operações elementares, nós temos feito exercícios dessa natureza até deixar na equiloniforme. Portanto, é a forma de uma escada, como vimos aqui no último Ok. dia, não é? Portanto, pôr isto aqui um bocadinho mais para cima, como podes verificar, olha, esta matriz que está aqui é quadrada ou não? Não. Não. Porquê? Porque tem. Não, pronto, não é. Não tem o mesmo número de rows que tem de columns. Exatamente. Portanto, mas repara, acaba por verificar o teorema verifica-se. Portanto, elas são. Portanto, aqui é if. Portanto, elas. Portanto, só um segundo. Portanto, só um segundo. Portanto, isto é. Está vermelho, vou pôr azul. Portanto, isto é P e implica que uma outra forma de dizer que isto é equivalente. Agora apareceu-me aqui uma mensagem. Portanto, só um segundo. Portanto, uma outra forma de dizer que isto é equivalente é dizer não Q implica não P. Lembras-te disto? Tu não deste. Não, não Esquece. exatamente. Esquece. Isto eles davam em lógica no 10º ano. Pronto. Portanto, isto significa que tens uma determinada proposição, uma sentença. Por exemplo, hoje está a chover. Uhum. Então o contrário de hoje está a chover é hoje não está a chover. Pronto. E portanto, a pessoa é homem, o contrário do homem é ser mulher. Portanto, não existe uma outra variante. E portanto é uma sentença em que tem um valor lógico, é verdadeiro ou é falso. Portanto, não pode. Portanto, isso é uma das premissas da lógica. E portanto, aqui nós temos então que uma determinada proposição implica outra. Então nós falamos este antecedente e este é o consequente. E portanto, aqui neste caso é se eles forem linearmente independentes, implica então square matrix, certo? Segundo esta lógica. Uhum. Então, o contrário não, o equivalente a esta condição, a esta implicação, é, por exemplo, se então não for quadrada, então não é linearmente independente, como acabámos de ver no exemplo daqui de cima. Não é quadrada, pumba, automaticamente não é linearmente independente, certo? Uhum. Pronto, isto também tens de fixar, porque isto é se quiseres fazer demonstrações. Pronto. Então, eu estava a perguntar então, como é que nós vemos então como é que são linearmente independentes.
Portanto, através do método Gauss-Jordan, é, que nós já fizemos várias vezes. Repara, se pegares, imagina que eliminas, portanto, isto tem 5 colunas, não é? Eliminas esta última coluna. Não, este exemplo não é muito feliz. Mas eu só achei isso um bocado confuso. Então, essa questão do P e do que é vai ser só mesmo um oposto do P? E como é que se aplica isso? Qual é a praticalidade? Como é que eu podia utilizar isso para resolver uma questão? Ehm, o que eu tinha dado, o exemplo lá de cima, serviria como exemplo. Portanto, isto significa que portanto, o P é uma condição lógica. Portanto, é uma sentença que, como eu disse há pouco, hoje está a chover, hoje não está a chover. Isto é leite, isto não é leite. Sim, Ou o contrário de leite seria uma coisa qualquer, seria água. Portanto, ou é leite ou é água. E, portanto, então, isto é leite implica eh, eh, isto é um computador. E pronto, e é nesse sentido então que nós fazemos então construímos então um conjunto de raciocínios lógicos. E aqui neste caso tens uma determinada proposição, portanto é uma sentença, pode ser ou verdadeira ou falsa. E portanto tens uma determinada proposição. E se ela implica outra, que é o que aqui diz assim, if these families are both linearly independent, ou seja, vamos supor que esta então é o P, if, portanto isto significa assim, if P implies que. Pronto, então é if P implies, portanto está subjacente, implies key, e o key será isto, Q, certo? E portanto, tens então, o que eu estou aqui a dizer é se, portanto, mostre que se P implica, se isto se verificar, se está a chover, então ocorre que. E o que eu disse é que esta, na lógica, esta, esta, esta condição que está aqui, ok? Nós depois memorizamos isto, depois tudo isto se mostra, que é equivalente a esta. Ou seja, se não for uma matriz quadrada, então não, as famílias não serão linearmente independentes. E nós vimos então no exemplo de cima. Vê lá. E então, nesse sentido, eu estava então a dizer que para resolvermos então este exercício, iríamos então recorrer àquilo que nós já vimos da forma mais fácil, que é através do cálculo matricial. Portanto, constróis portanto, uma matriz A, M por M. Isto é um bocado demorado, eu não vou estar a fazer isto. Podes fazer isto, eu só vou dar dicas. Portanto, tens uma matriz M por N e tens de colocar, isto é um bocado demorado, na medida em que vou-te mostrar como é que isto fica. Portanto, aqui pões A1, depois A12, depois colocas reticências, ok? E depois é A. Aliás, vamos continuar só aqui. Vou pôr aqui A13, depois reticências, depois tens A1M, N, certo? Depois tens A21, A22, A23, reticências e depois aparece A2N. Portanto, é o elemento que está na segunda linha, coluna N. E depois pões umas reticências assim, que é assim que apresentamos em matemática, outras reticências, e depois então aparece aqui o AMN, e aqui então temos então, isto é assim apresentado tudo assim muito bonito, portanto fica assim AM1, AM2,
M3 e reticências. E portanto tens então a tal matriz M por N. Vê lá se tens alguma dúvida. Não, estou a perceber aí, pronto. Pronto. Então é assim. Aplicas então o método Gauss-Jordan. Portanto, selecionas, por exemplo, admitindo que este elemento não é zero. Então, Sim. vais fazer, aplicando então o método Gauss-Jordan, portanto, vais depois transformar tudo aquilo em zeros. Depois, então, fazendo isso, ok? O A22 também não é zero. Então depois tem que se fazer todos de baixo de zero, não é? Exato. E então depois, Diogo, vais chegar, ou então fazes assim, portanto, admites que não é zero. Portanto, que o A1 é diferente de zero. Depois podes dividir toda a primeira linha por A11, por forma a que o primeiro elemento, mais à esquerda, aqui naquele cantinho, fique 1. Pronto. Fazes isso e depois vais ficar com uma matriz assim. Ficas aqui com 0. Depois aqui com 0. Eu até podia ter continuado ali. Portanto, aqui seria A2, ok? A3, 1, por aí adiante. E depois chegas aqui à conclusão que aqui dá 0. Depois aqui ficas com 0. Aqui com 0. Depois aqui com 0. Bom, e o que é isto? Não, e depois aqui não é isto. Depois aqui, vamos pôr aqui A, depois N-1 e depois A1M. Depois aqui aparecem umas reticências. Bom, e assim sucessivamente, até chegares à conclusão. Só uma coisa, portanto aqui é a A12, por isso é que eu queria colocar aqui o A13. A13, não, só um segundo, portanto aqui é A2, 2, e depois aqui é A3, 3, depois é que depois sim, aparece aqui umas reticências. E aqui depois fazem uns parênteses e portanto, só um segundo, então este é elemento pivô, este também e depois à medida que vais fazer então o exercício, podes começar com um exemplo, que já está feito. Começas com uma matriz 3x3 ou uma 5x5 e depois vais vendo isto que eu te estou a dizer. Então, portanto, depois aqui também vai ser 0. Portanto, estes são elementos pivôs. Então, depois vais chegar à conclusão. Imagina que aqui então tens o A, M, N-1. E aqui tens o elemento A, M, N. Pronto, o que é que acontece? Este último elemento, vamos supor que este elemento, vais ter que dizer que este elemento que está aqui é o elemento AM, M, em que M é menor que M. Ou seja, portanto, se tiveres uma matriz, portanto, isto consegues ver com o exemplo, por isso é que tens que pensar, isto deve-se ver antes. Se fizeres uma matriz 5x5, e em vez de ter, se fizeres uma matriz, portanto, espera só um pouco, 4x5, portanto, ou seja, o 4 vai ser o M e este vai ser o N. Então, tal como ocorreu ali em cima, naquele exemplo ali em cima, que não é um exemplo muito feliz, é que, repara, estes elementos, aqui eu enganei-me, aqui é A, M, N. Pronto. E pronto. E então, agora aqui, chegando aqui neste ponto, vais dizer o seguinte. Se este. Agora, porque é assim. Assumes que este é diferente de 0. Depois assumes que este é diferente de 0. Vais chegar a um ponto que vais chegar a este último aqui. E então, quando chegares na última linha, vais dizer então, se este for também diferente de 0 e se for o elemento então M por M,
então tens então uma submatriz, portanto é uma matriz que está dentro de outra matriz, digamos assim. Então, esta parte que está aqui é uma matriz M por N, vamos pôr assim, A asterisco M por M, M por M, portanto é uma matriz quadrada e que tem M pivôs, que estamos a admitir que são todos não nulos. E daí que, então, estas M colunas são linearmente independentes. Agora, se pegares na matriz toda, como ela está aqui, e estes A's todos que estão aqui a preto forem todos diferentes de zero, são os tais elementos pivôs, obviamente que tens aqui N menos uma colunas linearmente independentes. E, portanto, a última coluna não é linearmente independente. E, portanto, esta coluna aqui, esta última coluna, faz com que seja combinação linear então das outras e, portanto, a matriz não sendo, portanto, quadrada, então, portanto, as linhas não são lineares. Portanto, se estas colunas que estão aqui são linearmente independentes, porquê? Porque tem M pivôs e esta última que está ali significa que é redundante. Então, as colunas não são linearmente, todas elas não são linearmente independentes. Logo, a matriz não é quadrada. Bom, Ok. e portanto, isto tens que só ver aqui uma coisa. Portanto, pegas no exemplo, vou pôr aqui um exemplo assim, desta maneira. Tens uma matriz, imagina. Portanto, aqui é o. Só um segundo. Portanto, isto agora ficou preto, já está. 1, 2, 3, eu tinha dito 4 e depois 5. Pronto. E agora é 4 linhas. 1, 2, 3, 4. Pronto. Os elementos são estes que estão aqui no cruzamento, ok? Pronto. Agora imagina, este elemento, portanto, isto é uma matriz 4 por 5. Certo? Pronto. Certo. Fazendo as tais, aplicando as operações elementares a esta matriz, 4 por 5, admites que estes elementos vais transformar esta matriz na echelon form. E depois, o que está aqui a azul, como nós podemos ver, vamos admitir que são não nulos. Ora, como são não nulos, o que nós estamos a ver então é que esta então submatriz, ok? Vamos chamar ela, portanto isto é uma matriz A. Temos então aqui uma submatriz, que é esta então que está aqui, por assim atracejado, como dizemos em português. Portanto, esta matriz 4x4, ela tem um rank, ou seja, o número de colunas, linhas, são linearmente independentes, portanto tem 4 pivôs, então significa que o rank é 4. E, portanto, mas isso é o rank daquela. Só que a nossa matriz, se não for uma 4x4, como é este caso que está aqui, porque eles querem mostrar é se forem linearmente independentes, então a matriz é quadrada. E depois também pode saber da outra forma, que é não é quadrada, então não é linearmente independente. E portanto aqui a matriz A, portanto o rank de A é 5. Então, como podes verificar, então portanto, esta coluna então que está aqui, Diogo, portanto é linearmente dependente das restantes. E portanto portanto é isto. Portanto, se for quadrada, portanto, se for uma 4x4, ok,
Então, automaticamente, então, verifica-se então a proposição, o teorema que eles nos estão a dar. No caso então de não ser quadrada, como está aqui o exemplo, que é uma 4 por 5, então as linhas, não, as linhas ou colunas não são linearmente independentes, logo a matriz não é quadrada. Porque o número de pivôs é inferior ao número de linhas, colunas. E pronto. E agora, portanto, o chato disto, como eu disse, tens que ir fazendo portanto, sucessivas operações elementares por forma a chegar a esta conclusão. Portanto, por isso é que isto é trabalhoso. Mas isto faz-se bem. Ok? Vê lá se tens alguma dúvida. Ok. Não, não, esta parte está tranquila, podemos avançar para o próximo. Ok. E nós ficamos, portanto, como eu disse logo aqui, nós vimos isto. Eu depois cheguei a enviar este livro, mas depois acabei por não, acabei por não fazer, não recordei. Sim, eu também não precisei dele. Ok, Estes dias estava a fazer os exercícios que já tinha. Mas quando tiver chance, se mandar, apreciava. sim. Eu tenho que procurar. Também qualquer maneira, se é só pôr no Google, depois aparece logo. Mas eu depois eu envio-te. Eu imagino que tenho, não é? Eu não sei se tenho. Como já é um livro antigo, portanto ele deve estar disponível. Então, vendo aquilo que me enviaste só aqui uma coisa, está aqui, exercises. Está aqui. Exercícios de topologia. Vou só abrir este documento. Só um segundo. Chegaste a ver os exercícios de topologia? Vocês viram nas aulas também? Ah, sim. Vê se tens alguma dúvida que queiras colocar, se não avançamos. Eu, enquanto isto aqui está a abrir, isto agora gravou, mas depois, entretanto, agora estou a abrir a pasta, está um bocadinho demorada. Ele está a pensar que a pasta está muito cheia, já está. Está aqui, Diogo. Pronto, depois está aqui. Pronto, copiei, estou para ali, falta uma pasta. E está então aqui. Bom, e portanto, estes exercícios podes fazê-los. Pode haver um outro exercício mais difícil, ok? Portanto, estes exercícios, nós já falámos nisto tudo, ok? Como é óbvio, né? Portanto, falámos portanto, em termos teóricos e também vimos também alguns exemplos. Depois, estes exercícios são assim mais difíceis, não é? Porque têm anos. É bom que faças os exercícios portanto, antes de vermos a explicação, ou se fizeres na aula, se tiveres alguma dúvida dos exercícios das aulas, também vale a pena. Bom, e depois aqui é a mesma coisa, por exemplo aqui, indicate without proof the sets of upper and lower bounds of each of the following sets. Aqui, neste tipo de exercícios, deixa-me só pensar um pouco. Portanto, quando nós damos as sucessões. Tu deste sequences lá no ensino, não deste? Ah, peço desculpa. No ensino tu tiveste, deste sequences, é assim que se chama, que se diz, né? Sequências. Sequences, sim, demos, mas foi a um nível muito. Mas vocês deram o quê? Tens-me dizer Nós especificamente. demos. Imagino, demos sequences. Vamos pegar, demos geometric, progression, demos. Pronto, ok. Pronto, e nisso, pronto, ok. E não deram limites, pois não? Upper e lower bounds? Não, se deram limites. Ah, não, não, não. Não me tá, pelo menos não me está a soar a algo familiar.
Pronto, eu estava a pensar aqui no nosso ensino, tanto que aqui, assim, aqui sempre que se deu esta matéria, depois no final abordou-se então a questão dos limites. Foi sempre assim. E, por exemplo, no exercício número 3 vamos ver este aqui. Agora está a fazer confusão é a própria sequência das matérias. Se isto é necessário os limites ou se não é necessário os limites. Porque eu já estou tão habituado, nós aqui estamos tão habituados a fazer os limites que automaticamente pensamos em limites. E eu não me recordo, é nos programas antigos, se daqui de Portugal, se fazíamos este tipo de exercícios a saber os limites ou não. Bom, mas é assim, repara, por exemplo, no A. No A, vamos supor que temos então uma sucessão, portanto, isto utilizando a terminologia portuguesa. Temos uma sucessão 1 sobre n. Como tu sabes, esta sucessão ela é assim. Portanto, vamos supor que aqui é 1. Portanto, quando o n é 1, fica 1. Depois, quando o n é 2, depois fica assim. Bom, e depois ela tem este comportamento, como tu sabes, certo? Então o que é que nós vemos aqui? Portanto, 1 sobre n, podemos dizer então que é igual a 1, 1 meio, 1 terço. Estás-me a ouvir, certo? Sim, sim. Depois tens então o próprio 1 sobre n. Aqui 1 sobre n. Não sei se devo representar isto assim. Bom, então representa assim. M mais 1. Portanto, isto é o m-ésimo termo. E assim sucessivamente. Portanto, isto é infinito. Porque isto é uma sequência. Bom, então o que é que nós vemos aqui? Portanto, isto aqui são pontos. E obviamente que isto é uma infinidade de pontos. Nós queremos the set of upper bounds. Ou seja, todos aqueles elementos, todos aqueles números reais. Qual é a definição da upper bound? A upper bound são todos os elementos maiores ou iguais que qualquer um daqueles que estão aqui. Ok? Então, upper bound upper bound set é qual é que é o conjunto? Qual é o conjunto de reais maiores ou iguais que estes que estão aqui, que estes números? São maiores ou iguais desses sets de números aí? Sim. Quais são os números, portanto, maiores que estes todos aqui? Por exemplo, o 50. 50 é maior. Mais. Sim. Mas eu não estou a perceber. Só dizer um número qualquer? Sim, sim. Podes dizer os números. O que é que me digas números maiores que estes todos estão aqui? 60? Sim, mais. E menores que esses? 55? Mas mais próximos que estes. Ah, ok. Não sei. 10? Sim, e Eu não mais estou a baixo perceber ainda. mesmo. Mas isto é só mesmo uma questão de trial and error? Sim, mas mais baixos ainda. Mas que sejam maiores que estes. Qual é o número mais baixo que é maior ou igual que estes? Todos. O que é? Das frações? Não. Repara, tu tens estes números aqui, não é? Sim, Qual é que é o maior número que está aqui? é o 1. É 1. Então, todos os números que estão acima de 1 ou iguais a 1 são todos eles maiores. Então, esses são precisamente os upper bounds deste conjunto. Ok? Ok. Então, lembra-te que isto significa que
isto é uma. Ah, sim, 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 pronto. Isso é como se fosse aquele está em aberto porque é o sete pontos fora. É o não incluído no sets, Aqui não é é? o que inclui. Portanto, este aqui significa que inclui. Portanto, quando está assim, significa que inclui. Quando está assim, significa Uhum. que exclui. O infinito nós excluímos sempre, por isso fica assim. Então, isto é o conjunto da upper bound set. Dá vocês alguma dúvida? Não, ok, podemos fazer o B então, O tentar B? perceber. Não, mas antes disso vamos ver o lower bound set. Ah, Se ok, não te importares. já bem. Uhum. Não, não é melhor. E Tem agora é assim, razão. espera, só uma coisa. Portanto, este é o upper bound set. Portanto, por isso é que precisas saber aquelas definições todas de cor. Custo custar. Upper bound set are the all real numbers greater than any element of this. Ok? Portanto, não esquecer isto. Portanto, é para saber, as definições temos que saber todas de cor. And the minimum of these elements is the supreme. Então dizemos então que o supremo é um. Uhum. Ok? Lower bound set. Ok. Portanto, são todos os números reais menores ou iguais que qualquer um destes. Quais são? Menores ou reais? Então. Não, não é menores ou reais. Portanto, são todos os números reais. São todos os números Uhum. menores ou iguais que quaisquer um destes. Então seria o quê? Um sobre 3 menos infinito? Portanto, de menos infinito até. Até ao 1? Não, até o 1 não. Portanto, assim englobavas estes. Ah, ok. Então, até quando? É isso, tens que. Então, até o zero. E, ok. E incluís o zero. Portanto, tu vais ter que rever coisas de matemática lá atrás. Portanto, isto são coisas lá atrás. Portanto, como podes verificar aqui, pelo desenho, nós vemos que one is the image of one, eh, depois o meio também a imagem do 2 e assim sucessivamente. Então, este conjunto que está aqui é aquilo que nós designamos por image. E então, a menor imagem é um, que é o supremo daqui. Ok? Vou só desligar e ligar porque isto vai terminar, ok? Entretanto, vai pensando no B. Tá. Ok? Já tive um link. Até já. Olha, pera, eu tenho uma questão. Sim. Encontrar o lower e upper bound não é a mesma coisa que encontrar o lower e upper bound set, certo? Não, eles são diferentes, não é? Sim, ok. Portanto, por definição, são diferentes. E, portanto, aqui o ínfimo é o maior destes elementos. Uhum. Pronto. E, portanto, aqui é o ínfimo e zero. Deixa-me só ver uma Pronto, coisa. no. Portanto, está aqui the smallest of the biggest of the lower bounds of A is called the infimum. Ok?
E o que é que acontece? Portanto, eu abordei as coisas desta forma eh, porque, porque, eh, eh, porque tu não sabias dos limites. Eles Uhum, aqui no ensino português eles estão de certa forma habituados a isto. Portanto, eles têm isto no 11º e têm no 12º ano. Depois há ensinos que abordam isto também no 10º ano. E depois também há aqueles também que, isso também no teu caso, abordaram estas coisas no 8º ano, no 7º, ok? Mas as uhum. progressões e outras coisas mais, gráficos mais, portanto, robustos, digamos assim, portanto, é abordado portanto, no ensino secundário. Se tiveres o teu livro em PDF do ensino secundário em inglês, me envia. Ou é só dizeres o nome, ok? Que eu tenho portanto, uma série de manuais em PDF de outros países e não me recordo agora como é que vocês deram isto. Que é para dar-te um melhor acompanhamento relativamente àquilo que tu sabes e aquilo que vocês deram. E aquilo que Sim, é sim. suposto saberem aqui, percebes? Bem, para saber exatamente o que eu tive que aprender e sei, até era mais fácil só pesquisar. Tenho as syllabuses e tudo isso do Cambridge e dos A-Levels, acesso online público. Só tenho que pesquisar pela minha syllabus de matemática no meu ano, porque vai mudando. E depois E, aí consigo arranjar uma lista de exatamente tudo o que eu dei por nos sim, exames. é, é, sim. Portanto, eu tenho uma série também de livros eh, do Cambridge, inclusive. E depois vocês têm matemática o A e depois sem ser A, não é? Eu não fiz o A2, eu fiquei pelo AS. Então Ah, ok. é por isso Pois. mesmo. O A2 é o mais avançado. Eu só cheguei a fazer isso para as ciências, não fiz para a matemática. Exato. Eu consegui assistir a umas quantas aulas, mas eu estava mais focado em tentar passar a física e a química e isso, então não absorvi muita da informação do A2. Bom, e portanto, é assim. O que te recomendo, portanto, eu tenho que ver os livros, que eu já não me lembro, eh, e de relembrar que os programas vão alterando conforme os ministros, os ministérios de educação. Portanto, eles aqui em Portugal alteram de 10 em 10 anos, alteram. Eh, Uhum. e, portanto, aquilo que é recomendável é, portanto, relembrares o que é uma sucessão. Uma sucessão é uma função de domínio n, domain n, and the image is all real numbers. Portanto, é uma aplicação, é a function. E depois começa-se então por dar aqueles exemplos o n ao quadrado, pronto. E depois faço estes desenhos, um sobre n, pronto. E portanto, observando aqui este desenho, portanto, estas bolas que estão aqui portanto, é o gráfico. É o gráfico daquilo que nós designamos sucessão. Eh, e portanto, que são estes valores que estão aqui. E portanto, isto é o conjunto das imagens da image set. E portanto, observando então o gráfico, nós vemos então que o upper bound set é este e o lower bound set é aquele. A mesma coisa, o mesmo é válido para o B. Vamos ver o B. Se, a não ser que queiras passar à frente. Mas só. Aí eu vou. Não, não, no B eu vou assumir que o upper bound set vai ser outra vez o 1, vírgula mais infinito, não? Sim, mas tem que ser justificado. E como é que justificas isso? Eu não sei se está certo. Sim. Eu só quero é que digas-me como é que se vê. Ou como é que tu achas que. Por exemplo, aqui no de cima, nós fizemos através do gráfico. Portanto, nós vimos isto através do gráfico. Ou através daqui. Sim, Tanto faz, sim. tanto faz. Não, eu só estava a olhar para cima e estou a ver o n quadrado sobre um mais n quadrado. Isso quer dizer que o denominator vai sempre ser maior, certo? Sim. Vai ser maior que o. Então, isso não implica que com. Ah, Isto não, implica que não é vai ser assim. menor que um.
Sim. Bom, isto há várias formas de fazer. Podes, por exemplo, podes dizer assim, tu Eu só quero sabes que, saber a que seria mais. Eu não sei se duvido que exista uma one fits all, mas um método que fosse por exemplo, mais podes dizer prático. assim, imagina, o numerador é o mesmo que este que está aqui, certo? Sim, Sim? certo. Sim, E agora separamos isto em duas frações. Portanto, fica este a dividir por este e o 1 a dividir então por este. Então fica 1 menos 1 sobre n ao quadrado mais 1. Bom, e porquê é que eu faço isto assim? Pera, Porque, mas o que é que nós fizemos nesse passo aí? não, nós só Nós fizemos o fazemos isto, quê? portanto, dividimos assim. Dividimos, portanto, 1 mais n. É separar as frações. Ok, tá bem. Assim, 1 mais n ao quadrado, depois menos 1. Tu vais ter que praticar muita matemática. 1 menos. Não, mas isso para mim está-me a fazer confusão, porque parece que só apareceram coisas no meio de nada em cima da fração. Sim, é porque são técnicas. Não és obrigado a fazer assim. Sim, sim, eu sei, é que eu Agora digo-te uma queria poder coisa. também depois fazer por mim mesmo, eu só não perceber como é que eu consegui depois aplicar essa técnica num Vocês outro podem utilizar a exercício dos calculadora outros. Sim. na prova. Dê-me só um segundo. Não, é sem calculadora, mas as contas em si são muito crazy. Dá para Pronto, o fazer. que acontece é que tens que. Portanto, é assim: uma forma, portanto, é a representação gráfica. Mas nem tudo dá para ser representado graficamente, mesmo que tenhamos calculadora. A calculadora também não Uhum. faz milagres. Agora, se forem expressões assim simples, como esta aqui, esta calculadora faz isto tudo. Agora, sem calculadora, portanto, vermos como é que chegamos aos upper bounds e lower bounds, é fazer esta técnica que eu fiz, ou simplesmente vais atribuindo valores ao n. Portanto, chegas aqui e dizes assim, fazes uma tabela dupla entrada. Se o n for igual a 1, se o n for igual a 2, se o n for igual a 3. Mas isso é válido para as pessoas muito simples, porque isso também não se faz assim. Uhum. E, portanto, essa é uma outra forma. Depois tens uma forma muito mais complexa, mas aí dá para tudo, que é fazer aquilo que nós designamos em português o estudo das funções. Ou seja, é pensar, em vez de estar o n, está um x. Então fica x ao quadrado sobre 1 mais x ao quadrado. E fazes então o estudo da função para saber para saber o aspecto gráfico. Porque o que nós queremos determinar mesmo é o conjunto das imagens. Porque o upper bound set é, são todos os números maiores que qualquer ou iguais que qualquer uma das imagens do conjunto. Então nós temos que saber quais são as imagens. Bom, e Ok. não há muito mais formas para fazer. Portanto, quem disser que há outra forma, isso é tudo mentira. Portanto, eu pelo menos não estou a ver agora mais nenhuma. Agora é assim, chega-se a esta forma e agora fica muito mais. Bom, é assim, isto treina-se durante treina-se nos ensinos. Portanto, no ensino português, portanto, faz-se isto. Pronto. Uhum. Eh, Mas, desculpa, pode-me só dar um segundo. ok, Tenho que ir só à casa bem rápido. ok, ok.
portanto é assim, temos um primeiro processo que é o n ser maior ou igual que 1. Depois fazemos aqui umas contas que eu irei fazer a seguir. Depois temos um outro processo, mas isto não é. Isto é válido só para coisas muito simples. Que é dizer assim, vermos se a função. Portanto, é estudarmos a monotonia e vemos assim, se o n for igual a 1, ou seja, se o n for igual a 1, fica 1 sobre 2. Portanto, ficamos com o meio. E pronto, e vermos que este é o maior valor. E portanto, que esta, à medida que vamos atribuindo valores ao r, a sucessão vai caminhando para 0, tal como ali em cima. Agora, nós tínhamos que garantir, e porque isto não se pode apresentar assim, isto está-se a ver, não sei o que é que isto está a caminhar para 0, isto não pode ser assim. Portanto, nós temos que dizer que ela é estritamente decrescente. Então, o que fazemos é mostrar esta condição aqui. Vn mais 1 menos Vn, portanto, ser decrescente. Portanto, chegamos a esta conclusão, fazendo alguns cálculos, e isto então significa que Vn e, portanto, assim garantimos que esta sucessão é, portanto, é estritamente decrescente. E isso então vai de encontro àquilo que nós estávamos a pensar. É que este é o maior termo e, portanto, todos os termos restantes da sucessão são menores, progressivamente menores, que é o que está aqui. Portanto, temos um termo, o termo seguinte vai ser menor. E, portanto, também conseguimos dizer, bom, ela vai sempre decrescer e depois a segunda, mas ela decresce, depois tínhamos que mostrar, de qualquer das maneiras temos que mostrar que ela vai se aproximando de 0. Pois, lá está. Se vai se aproximar de 0, temos que fazer este. Pois não existe. Não existe nenhuma outra forma de fazer isto. Sem alternativa. Enquanto depois está a casa de banho, portanto, eu escrevi aqui algumas coisas, fui falando como isto aqui fica gravado. Portanto, eu estava a ver aqui duas formas de fazer. Mas é sempre baseado, não é bem duas formas, porque é assim, portanto, indo para o primeiro processo de fazer isto. Portanto, nós vamos pegar aqui nesta forma e vamos enquadrar esta sucessão, vamos colocar a sucessão entre dois números reais. Repara que, como tu disseste há pouco, o numerador vai ser menor que o denominador. Ora, o maior elemento vai ser este, o meio. Todos os elementos seguintes
vão ser sempre menores. Certo. Sequencialmente vão ser menores que o outro. Então verifica-se esta condição. Lembras-te disto, certo? Sim, se é o Vn mais 1 menos Vn vai ser menor a 0, certo? Pronto. Mostras então que isto é verdade. Isso significa que isto não chega. Portanto, temos que dizer assim. Portanto, que é estritamente decrescente. Como é estritamente então decrescente, nós vemos o quê? Que ela está a caminhar para zero. Só que, lá está, é assim, nós temos que saber mesmo, porque nós não queremos, nós não queremos só majorantes e minorantes quaisquer. Nós queremos todos eles. E por isso, aqui era depois necessário saber qual deles é que é o menor valor. Portanto, isto está a caminhar para zero, ok. Mas então teríamos que mostrar que no limite, lá está, o limite, portanto, que esta sucessão vai se aproximando de zero. Vai ser assim como a de cima. Certo? E portanto, aqui teríamos que calcular os limites. Tínhamos que calcular o limite de Vn e chegar à conclusão que dá zero. Bom, como não deste limite, portanto, é o que parece, portanto, então fazíamos então da seguinte forma. Nós iríamos enquadrar esta sucessão. Então diríamos assim, começávamos aqui pelo denominador. Nós queremos saber entre que valores está o n quadrado mais 1. E depois progressivamente aquela fração. E depois menos aquela fração. E depois mais 1. Então nós sabemos que qualquer número natural é maior ou igual que 1, certo? Então, se elevarmos ambos os membros ao quadrado, também vai ser maior ou igual que 1, certo? Certo. Depois, se adicionares 1 a cada um dos membros, fica assim, certo? Depois, se inverteres esta condição, ficas assim. Portanto, invertes o 2, ficas com o meio. Ok? E trocamos aqui o sinal. Além disso, esta condição se verifica também. Sim? Sim. E agora multiplicamos tudo por menos 1. Então quando multiplicamos tudo por menos 1 fica assim. Fica menos 1 meio. Depois fica aqui menos 0 que dá 0, certo? E agora adicionas 1. Ou seja, vamos adicionar isto 1. E portanto adicionas 1 aqui, aqui e aqui. Então fica 1 menos 1 meio, que dá 1 meio. Não. Não, espera aí. Sim, está certo. Portanto, mais 1. Portanto fica assim. Depois aqui fica... Depois fica Vn. Depois fica 1. Aqui falhei qualquer coisa. Espera aí. Dá-me só um segundo. Portanto, 1. Portanto, não, isto é ao contrário. Só um segundo. Só verificar aqui os cálculos. Isto não está bem. Portanto, o Vn não está entre 1 meio e 1. Portanto, está entre 0 e 1 meio. Portanto, eu falhei aqui qualquer coisa. Quero ver onde é que está a falha. Menos 1, exato. Depois, então, observando aqui, fica o quadrado. Depois adicionei 1. Adicionei 1 porque é aquilo aqui. Depois inverto. Ao inverter, então,
fico com esta condição, depois multiplico por menos e fico assim, e depois somo 1. E somo 1 e fica assim. Sim, está certo. Eu é que disse aqui mal. Não, espera aí. Só um segundo. Portanto, se atribuímos, portanto, o valor 2... Bom, está-me aqui a escapar qualquer coisa. Portanto, se atribuímos o valor 2, portanto, ficamos com 2 quintos. Portanto, isto é 0,5, o primeiro valor, e o segundo valor é, portanto, 0,4. Exato. Uhum. Portanto, 0,5, 0,4 e, portanto, estamos a caminhar para 0. Como é óbvio. Não, certo? Não, estamos a caminhar para 1. Disparate. Espera aí, estamos a caminhar para 1. Então, onde é que eu estou a falhar nisto? Isto é uma coisa muito básica. Aqui é 4. Enganei-me. Por isso também tens de prestar atenção. Portanto, aqui é 4. Portanto, é 4, portanto fica 0,8. Pois. Portanto, isto não é nada. Portanto, esta sucessão é uma sucessão crescente. Portanto, não é decreasing sequencing. Portanto, é increasing. Disparate. E o limite aqui depois dava 1. Portanto, ela vai se aproximando de 1. Portanto, está tudo certo agora. Vocês estavam a fazer confusão. Repara uma coisa. O denominador é de facto maior que o numerador. Mas isto não significa que a fração portanto, esteja a tender para 0. Portanto, à medida que vamos atribuindo valores de n, portanto, a sucessão ela vai tendendo para 1. E, portanto, aqui chegámos então à conclusão, Diogo, é que esta sequência está entre estes dois valores. Não há de ser alguma dúvida. Portanto, esta sucessão é uma sucessão crescente que vai se aproximando de 1 e o menor valor, mas nunca atinge o 1. Pronto. Só no infinito, digamos assim. Então, o menor valor que ela atinge é de facto 1 meio e por isso dizemos então que o Vn, portanto, está entre aqueles dois valores. A partir daí, agora fica fácil então dizer que lower bound set. Deixa-me só ver uma coisa, como é que vocês dizem isto? Só um segundo. Portanto, aqui fica sup-inf. Pronto, eu vou pôr uma notação, portanto, vou pôr a seguinte notação. Portanto, vou pôr assim, lower bound, ok? Portanto, lower bound é de menos infinito até 1 meio. Vê lá se estás de acordo. Depois, infimum. Portanto, isto tem que ficar bem escrito. Portanto, infimum. Infimum daquele conjunto chamado lower bound. Portanto, é o maior deles, que é 1 meio. Certo? Certo. Pronto, e depois é o upper bound. Portanto, upper bound, portanto, upper bound. Ok, já está. Então, portanto, vai de 1 até mais infinito.
Portanto, fechado ali. Então, temos o supremum. Portanto, sup de upper bound, então, é 1. O que é que nós vemos aqui? Como nós estudámos também já isto, se a função é bounded, portanto temos lower bound e upper bound, automaticamente o V de n é bounded, portanto é limitado entre aqueles dois valores. E portanto, se fores a desenhar, portanto, o gráfico daquela sucessão, portanto, vai ser, portanto, assim. Portanto, vai ser algo assim, não é? Vamos imaginar que isto são pontos. E, portanto, vai-se aproximando, então, de um valor que vai ser o 1. E esta é a representação gráfica, então, do Vn. Ok. Ah, Espera aí. Pronto, depois podes fazer então depois todos estes exercícios. Onde é que isto está? Está aqui. Podes, portanto, fazer. Deves tentar fazer isto sozinho. E depois podes-me apresentar, fazer aqueles que fizeste nas aulas, não é? Portanto, começando por estes mais. Olha que isto vai dar bastante trabalho, ok? Portanto, isto são várias horas. Portanto, fazer isto, ok? Isto aqui significa que são todos os números, exceto os naturais. Depois este aqui já é um bocadinho mais, tem assim um ar assim um bocado mais puxado, também deves fazer estes. Este é fundamental. Mas repara que estes exercícios são todos muito parecidos. Este conjunto, o conjunto 3, eles são muito parecidos. Portanto, é sempre qualquer coisa, 1 sobre n. Se não é n, é n quadrado. Portanto, nem sequer tem raiz. Quer dizer, isto é mais simples que isto também não há. Depois já estamos a terminar. Assim já compensámos também o do dia de ontem, do dia do outro dia. Este aqui, portanto, já é mais teórico. Depois este aqui também. Isto é um bocado difícil, ok? Portanto, isto não precisas de fazer. Se quiseres fazer, depois avisa-me. Ok. Depois também podes fazer este aqui, o 6. Portanto, nós já demos isto tudo. Portanto, depois diz-me então qual foi o manual, então, o nome do manual, o autor, que deste durante os teus estudos. Só para saber qual é que era o vosso nível. E qual é o nível que vocês têm que estar agora, né? Para saber como é que isto deve ser abordado. Ok? Portanto, aqui neste exercício, portanto, eu fiz este processo. Nós em Portugal sempre demos isto. Este processo. Sempre demos isto. Depois, esta parte da monotonia, demos isto. Portanto, este é o primeiro processo. Está ok. O segundo processo faz-se desta forma. Só que depois teríamos que saber o conceito de limite. Não podemos dizer simplesmente que esta função é estritamente crescente. Mas vai parar aonde? Nós temos que saber onde vai parar. E, portanto, aí vem o conceito de limite. Portanto, só faz sentido, então, utilizando então, o limite. E, portanto, este segundo processo, então, envolve o conceito de limite. E pronto, é isto. Todos estes exercícios, portanto, que estão aqui no exercício número 3, dá para fazer desta maneira. Desta primeira maneira que eu expliquei. E estes exercícios não podem ser feitos assim. Não podem ser feitos simplesmente como foi feito no A.
ok? Portanto, ele tem que ser feito, porque isto é uma resposta gráfica, porque este UN é muito fácil. Portanto, os exercícios têm que ser feitos sempre desta forma. Isto é a forma rigorosa de fazer, não é isto, ok? Isto ou então tens que dizer com blá 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 porque é que, como é que nós ficamos com estes conjuntos. E portanto este segundo processo também é uma forma rigorosa. E obviamente que o gráfico nós obtivemos a partir do conhecimento daqui de cima. Ou do segundo processo ou do primeiro. Portanto, nós não podemos fazer gráficos a achar que isto é sempre assim porque está-se mesmo a ver. Portanto, isto portanto, não funciona assim. Portanto, este gráfico, volto a frisar, advém do estudo que foi feito aqui. Estudo analítico, com contas. E pronto, portanto, podes fazer todos estes exercícios, relembrar as sucessões, saber representar graficamente sucessões. As sucessões que tens de saber representar graficamente são precisamente estas que estão aqui. Todas estas, portanto, tens de saber representar tudo isto que está aqui. Isto toda a gente, portanto, sabe, foi obrigado, né? Durante o secundário em Inglaterra, onde seja o que for, saber representar isto. A mesma coisa para este A2. Portanto, saber representar esta sucessão. Isto é aquilo que nós designamos por, em português, sucessão alternada. Portanto, este menos 1. E isto aqui também. Portanto, isto é tudo muito simples. E pronto, para podermos avançar isto depois como deve ser, ok? Portanto, isto são algumas horas de estudo. Por volta de 3, no mínimo, 3 horas de estudo. Portanto, esta ficha faz-se no mínimo em 3 horas. Para o Muniz faz-se no mínimo 3 horas. Ok? Yeah. Quem está mais atrasado, depois demora mais tempo, como é óbvio. Não precisas fazer os exercícios todos, basta só que percebas como se faz e que tenhas alguma prática para depois fazeres então a tal prova que me disseste. Ok? Bom, então ficamos então por aqui. Chegaste a fazer os pagamentos, não recebi qualquer comunicação, não sei se... Tenho de lhe mandar a Pepe, mando-lhe agora mesmo. Ok. Então Aqui, depois havia-me depois tudo, portanto, da semana passada e de hoje, desta semana. Portanto, 40 da semana a semana passada. passada era 40, não era? Exato. E desta fica quanto? Portanto, foi 30, 1h30 e depois agora 1 hora. Portanto, 50. Ok, então 90 no total, certo? Ok. Depois, quando fizeres o pagamento, tens que me avisar, ok? Eu tenho que assentar os pagamentos, então depois não sei se... Estou-lhe a enviar agora mesmo. Então. Ok. Depois, sim, aqui recebi agora, obrigado. Portanto, depois eu tenho possibilidade depois, pronto, é a mesma coisa, portanto eu tenho possibilidade, portanto, agora, portanto, na quarta-feira, quinta, sexta, sábado e domingo. Segunda e terça, portanto, segunda não consigo, a não ser que seja no final da tarde, presencial. E terça, Ok. e terça também. Ou também pode ser à noite. Portanto, segunda-feira eu posso. Segunda-feira não consigo. A não ser que seja. Sim, talvez segunda e terça-feira só à noite. Portanto, às 8 horas ou às 7h30, portanto, 8h30, 9 horas. Se quiseres marcar para esses horários. Ou então, depois posso na quarta-feira, portanto, à tarde. Quinta a mesma coisa. Sexta, sábado e domingo. Ok, depois eu vejo, está bem? Depois Ok. mando mensagem. Ok, fica assim combinado. Entretanto, se tiveres alguma dúvida, podes-me enviar, portanto, por WhatsApp as dúvidas. Ok? Eu irei pôr então Ok, depois o está vídeo bem. depois mais tarde depois no canal. Ok? Está bem, está bem. Ok, fica assim combinado. Então, bom estudo, bom fim de semana. Bom fim de semana. Obrigado.